Pode ir, então? Pode ir, vai. Então, boa noite, gente. Essa é uma atividade que foi proposta pela disciplina de Educação Ambiental voltada ao ensino de Biologia, pela professora Vivian Battaini, e a ideia era que fosse montada uma prática, né, sobre educação ambiental para ser aplicada aqui em Manaus. Essa prática podia fazer parte de algum projeto de extensão. Nesse caso aqui é uma sequência didática com o seguinte tema: Cuidados dos Igarapés de Manaus, uma prática de educação ambiental. Bom, por que que eu pensei nesse tema? Já que era um tema livre, né? A gente sabe que aqui em Manaus, em várias zonas, há esse problema dos igarapés serem poluídos e esse ambiente acaba se tornando um veículo, um reservatório de várias doenças e vários riscos para a população que está ali próximo. Então, essa prática aconteceria no município de Manaus, nessa escola João dos Santos Braga, né? Foi uma escola que eu já trabalhei no meu primeiro ano de PIBID. O promotor da atividade seria eu. O ano que seria desenvolvida seria esse ano, 2025. É, essa, essa temática estaria inserida dentro da disciplina de biologia e a temática central da prática seria a conservação dos igarapés urbanos de Manaus, como público-alvo as turmas de ensino médio. Então, o objetivo geral dessa prática seria promover a compreensão crítica sobre a importância dos igarapés urbanos de Manaus, relacionando meio ambiente, sociedade e cidadania por meio de ações educativas contextualizadas. Com objetivos específicos seriam compreender o conceito de meio ambiente de forma integrada, natural, social e cultural. Isso é muito importante para que os alunos tenham essa dimensão desse amplo conceito de meio ambiente. O meio ambiente ele não é apenas o nosso meio ali físico, né? Aquilo que a gente está vendo fisicamente. O meio ambiente ele é tudo. Essa questão social, essa questão da interação, por conta dessas questões culturais também, muita coisa que são feitas, né, seja no ambiente natural, seja no ambiente de uma escola, no ambiente jurídico, tudo ali tem condutas de caráter cultural, de caráter social. Então, o meio ambiente ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente pode falar ali em uma aula. Identificar os principais problemas socioambientais relacionados aos igarapés urbanos. Quais são esses principais problemas? Isso é uma revolta da população contra o Estado, isso é uma revolta da população contra os políticos, isso tem a ver com o abandono daquela região. Desenvolver atitudes de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente, estimular o protagonismo estudantil e a participação comunitária. Isso vem muito do viés teórico da educação ambiental, quando a gente pensa numa educação para todos, numa educação popular, em que a própria comunidade também se faça presente desse cenário e que tenha um poder ali para fazer determinadas decisões. E, por fim, relacionar a educação ambiental com a realidade local dos estudantes. Então, seriam basicamente três etapas essa proposta de prática. Primeiro teria uma aula expositiva dialogada, né, para se falar sobre o conceito ampliado do meio ambiente, falar sobre a educação ambiental no modo crítico, né, esse olhar mais crítico, esse olhar mais de preocupação, e os alunos se verem protagonistas também desse sentido. E problemas ambientais urbanos, nesse caso o lixo, né? Como é que é feito o descarte desse lixo, para onde esse lixo vai, e a poluição dos igarapés. Depois entraria numa etapa de investigação, que seria pesquisar sobre os igarapés próximos à comunidade, nesse caso, quais são os igarapés que tem próximo ali do Sete João Braga, que é uma escola da Zona Norte, lá no Nova Cidade, e utilizar imagens, mapas e reportagens para sensibilizar, mobilizar esses estudantes. E, por fim, haver uma ação prática, que seria uma campanha educativa na escola, com produção de materiais didáticos, como os vídeos, cartazes e rodas de conversas, e envolvimento da comunidade escolar como um todo, não só os estudantes, mas os funcionários, os gestores, enfim. Recursos seriam quadro, pincel, giz, projetor, né? Imagens, vídeos ou reportagens sobre esses igarapés, além, obviamente, do espaço escolar ali, que é, seria o espaço onde todo esse trabalho aconteceria.
Materiais como papel, cartolina, canetas e lápis de cor, celulares, caso fosse possível, e textos curtos de apoio sobre educação ambiental. Já a avaliação seria processual e formativa, considerando a participação dos estudantes, o envolvimento ali nas pesquisas, o envolvimento na produção dos materiais, a capacidade de relacionar esses conceitos com a realidade local, a cooperação e o trabalho em grupo e a postura crítica e reflexiva diante dos problemas ambientais discutidos. E aí, agora são algumas questões que a professora sugeriu que a gente relacionasse, né, os conceitos de meio ambiente que embasam a prática pedagógica. Então, os conceitos de meio ambiente, eles estão ali, e da educação ambiental, né, eles estão relacionados de acordo com Layargues e Lima, quando eles falam que existem macro tendências de políticas pedagógicas, né? Essas macro tendências podem ser que orientam a forma de compreender e atuar sobre os temas ambientais, conservacionista, pragmática e a crítica. Nesse caso dessa proposta, ela estaria muito relacionada com a macrotendência crítica, que busca justamente contextualizar, politizar, né, o debate ambiental e que conecte esse debate com a realidade local e as relações sociais ali daquele ambiente. Além disso, o conceito de meio ambiente, como eu falei, né, ele vai muito mais além de uma questão natural, de uma questão física. Ele tem também um caráter socioambiental, um caráter social, de interações entre sociedades, interação entre culturas, entre naturezas, e essa conscientização crítica, ela seria muito necessário para melhores tomadas de decisões e ações transformadoras. Relação com a educação ambiental. Já aqui é falado sobre como a prática pedagógica está regulamentada, né, na resolução de número 2 de 15 de junho de 2012, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, que basicamente entende todo esse universo complexo como um conjunto de relações entre natureza, sociedade, cultura, economia e política. Então, essas diretrizes, elas defendem uma educação crítica, contínua e transversal, né? Que é quando ela sai ali da caixinha dela e começa a ter um caráter transversal, multidisciplinar. E, assim, o conceito do meio ambiente, que embasa essa prática, está em consonância com essas diretrizes, que propõem uma educação ambiental voltada à cidadania, à justiça e à sustentabilidade, e que busca promover a integração entre escola, comunidade e território. Já agora sobre as bases legais, né, dessa atividade, dessa proposta, bom, a prática pedagógica ela está embasada por um conjunto de políticas públicas de educação ambiental. Quando a gente vai buscar o referencial teórico disso, há todo um contexto histórico-político lá da Rio 92, de eventos que tratam a temática ambiental desde os anos 90. Então, primeiro tem a Constituição Federal de 88, no artigo 225, que estabelece o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e atribui ao poder público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Uma outra lei é a Lei 9.795, de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que basicamente diz que a educação ambiental precisa estar de forma articulada, interdisciplinar e transversal no ensino formal e não formal. Outra resolução seria das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, resolução número 2 de 2012, que orientam ações pedagógicas que considerem a realidade local e promovam a participação social e adotem uma abordagem crítica e transformadora. Não esquecendo também da Base Nacional Comum Curricular, né, que inclui a educação ambiental como um dos temas contemporâneos transversais. E esses temas contemporâneos transversais são uma lista de temas ali em que podem ser temas para aulas de educação ambiental, mas sempre trabalhando num olhar transversal. E, por fim, a prática está alinhada com as políticas estaduais de educação ambiental do Estado do Amazonas,
que reforçam a valorização do território amazônico e o fortalecimento de ações educativas voltadas à conservação ambiental e à participação comunitária. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para fazer a prática, e é isso.